Torcida decreta saída de Zubeldia após derrota do São Paulo contra o Cuiabá. Acabou hoje. São Paulinos voltam a criticar trabalho do treinador argentino após novo revés no Brasileirão. Derrota do São Paulo. Neste sábado 5, o São Paulo perdeu para o Cuiabá por 2-0 na Arena Pantanal, em partida que valeu pela 29ª rodada do Brasileirão Betano 2024. Bruno Alves e Cleison marcaram os gols do Dourado. Com a derrota, o soberano permanece com os mesmos 47 pontos do início da rodada. Estaciona na 5ª posição na tabela e vê o G4 do brasileiro ficar mais distante. Um dos jogadores mais criticados pelos São Paulinos após o desempenho terrível do tricolor foi Lucas Moura. A torcida afirmou que o ídolo ainda não voltou ao time após ser convocado pela seleção brasileira. Zubeldia criticado novamente. Quem também não foi perdoado pela torcida do São Paulo foi o técnico Luiz Zubeldia. O argentino foi apontado como o principal responsável pela derrota e, mais uma vez, foi duramente criticado nas redes sociais. Não é de hoje que o trabalho de Luiz Zubeldia, que chegou a ser procurado pelo Boca Juniors, entra na mira dos São Paulinos. A torcida está insatisfeita desde as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, e vê o time se distanciar de vez da luta pelo título do Brasileirão. Além das críticas, muitos torcedores chegam até mesmo a pedir a demissão imediata do argentino. Comentários da torcida do São Paulo. Na rede social Bluesque, um São Paulino disparou: a insanidade de achar que poderia ganhar o Brasileirão tinha que existir para ser futebol. Só que já era, acabou hoje. Zubeldia também acabou hoje. Vou ser bem honesto, antes eu até defendia a permanência do Zubeldia, só que hoje foi a gota d'água e, sinceramente, o time não consegue apresentar o mínimo de futebol contra o Cuiabá, postou outro torcedor do São Paulo. O que a gente precisa fazer para derrubar o Zubeldia? Sério, eu me proponho a qualquer coisa, não tá dando mais, publicou uma torcedora furiosa com o treinador argentino. Zubeldia não esconde a frustração após derrota e alerta para a reta final. Temos que melhorar. Após a derrota para o Cuiabá, o técnico quebrou o silêncio sobre as dificuldades enfrentadas pelo time paulista na reta final da competição. O que disse Zubeldia? O treinador Luiz Zubeldia do São Paulo admitiu que o time não foi bem no duelo deste sábado, fora de casa, contra o Cuiabá, que resultou na derrota. Em entrevista coletiva, o argentino destacou a dificuldade na reta final do Campeonato Brasileiro, já que todos os times brigam por algo. O gol no início e no final do primeiro tempo praticamente selaram a partida. Tivemos o defeito de permitir a situação. Na reta final de campeonato, com 9 rodadas para acabar, me parece que os jogos serão assim, decididos por coisas pontuais. Para sacar pontos como visitante ou mandantes na reta final, principalmente como visitante, teremos que melhorar. Cada um tem o seu objetivo, seja a permanência ou a classificação até a Copa Libertadores. Na reta final tem que estar muito atento a esses detalhes, afirmou Zubeldia. Foco na classificação para a Libertadores. O técnico também falou sobre o objetivo em classificar o time para a Libertadores. Ele acredita que o São Paulo precisa corrigir erros, mas reconhece a dificuldade dos próximos desafios. Me parece que temos que melhorar, corrigir coisas. Não tem mistério. Mas também sei que na reta final, todas as partidas vão ser difíceis, porque todos jogamos por algo. É o que vimos hoje, uma equipe aproveitando os momentos, golpeando no início e no final do primeiro tempo. O treinador admitiu que o elenco precisa de mudanças urgentes para melhorar, mas sei que vai ser muito difícil. Queremos classificar a Libertadores. As críticas vêm porque saímos nas quartas de final, foram pequenos detalhes. No Brasileirão, estamos fazendo todo o esforço para classificar para a Libertadores, mas não vai ser fácil, completou o treinador. O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira, 16 de outubro, contra o Vasco, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 21h45 de Brasília, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O tricolor precisa recuperar a confiança e retomar o caminho das vitórias se quiser seguir na briga pela classificação à Libertadores. Zubeldia tem dor de cabeça séria para resolver na reta final do Brasileirão. Técnico argentino acredita que é dever da equipe melhorar nesse aspecto na reta final da competição. Não tá legal. A atuação ruim na derrota por 2-0 para o Cuiabá, na noite do último sábado, 0-5 na Arena Pantanal, deixou ensinamentos ao São Paulo. Além da irritação do torcedor, os próprios jogadores reconheceram o jogo ruim, com o volante Luiz Gustavo dizendo que foi uma vergonha ao final do jogo. Porém, o técnico Luiz Zubeldia, que vem sendo pressionado nesta reta final de temporada,
também não escondeu o incômodo com a atitude da equipe no Mato Grosso. Em coletiva, ele admitiu que o tricolor precisa evoluir e revelou que a dificuldade apresentada contra times mais fechados. As equipes que se defendem bem e atacam os espaços nos complicam bastante. É necessário outros tipos de características para romper times assim como drible, uma finta, uma assistência final, chutes a gol. É algo que sabemos que acontece, disse. Como mudar? Apesar do treinador argentino ter achado que o São Paulo melhorou na etapa final, quando William Gomes conseguiu incomodar a defesa do Cuiabá pelo lado esquerdo, Zubeldia acredita que isso não foi o suficiente para superar esta dificuldade. Hoje, individualmente, não conseguimos encontrar soluções. Empurramos muito no segundo tempo por dentro e por fora, chutamos, mas não foi suficiente, analisou o comandante São Paulino. Para os próximos, Zubeldia crê que melhorar este aspecto contra adversários reativos é uma obrigação. É um dever que temos como equipe. Creio que é o que mais nos atrapalha, quando uma equipe fica atrás. Nesses tipos de partidas, não conseguimos nos conectar para conseguir abrir o marcador. É um dever que temos, finalizou. Por conta da derrota e os resultados da rodada, o São Paulo ficou mais distante do G4. Na quinta colocação, o tricolor está na quinta posição com 47 pontos. Quem abre o grupo dos 4 primeiros é o Flamengo, que tem 51 e venceu o Bahia por 2-0. Por conta da data FIFA, o time terá mais de uma semana para descansar e pensar no próximo confronto no Brasileirão Betano. O soberano só volta a campo no dia 16 de outubro, quando enfrenta o Vasco, pela 30ª rodada da competição. A partida será realizada às 21h45, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Arboleda e André Silva desfalcam São Paulo no próximo jogo do Brasileirão Série A. Treinador do tricolor paulista já sabe que terá desfalques para o próximo jogo na temporada, logo após a data FIFA. Último jogo do São Paulo. Na noite do sábado 5, o Cuiabá derrotou o São Paulo FC pelo placar de 2-0, gols de Bruno Alves e Cleiton. A partida aconteceu na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão Betano Série A. Para este último jogo do São Paulo FC, Zubeldia não contou com alguns jogadores à disposição: Caleri, Eric e Alan Franco, suspensos; Ferreira, transição física; Wellington, poupado, e Michel Araújo, lesão no joelho. Além de Pablo Maia e Alisson, que retornam apenas em 2025. Entretanto, o atual treinador do tricolor paulista já sabe que terá mais 2 desfalques. Na derrota para o Cuiabá, Arboleda e André Silva receberam o 3 graus cartão amarelo, cumprem suspensão na 30ª rodada. Reforços para Zubeldia. Para o setor ofensivo, Caleri está de volta, será titular no time do São Paulo. Outro atleta que fica à disposição é Alan Franco. Dessa maneira, Sabino deve retornar para o banco de reservas. A principal dúvida é em torno de Ferreirinha. A comissão técnica mostra cautela com o atacante. Com a pausa devido à data FIFA, o jogador de 26 anos pode finalizar o processo de recuperação e ficar à disposição. Já na lateral esquerda, conforme informado no Bolavip São Paulo, Wellington apresentou um desgaste muscular. Jamal Lewis começou entre os titulares pela primeira vez com a camisa do tricolor paulista. Demissão de Zubeldia? Zubeldia é pressionado. O desempenho apresentado recentemente não agrada a torcida são paulina. Com nomes disponíveis no mercado, incluindo Tite, rumores começam a surgir nos bastidores. Todavia, até o momento, o treinador argentino continua no São Paulo. Inclusive, a diretoria de Casares mostra apoio a Zubeldia. Para o restante da temporada, a equipe almeja terminar dentro do G4, garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025. São Paulo aceita troca de jogadores com o River Plate envolvendo Galopo, diz portal. Informação é da imprensa argentina e aponta que o tricolor está disposto a fechar negócio. De saída, Giuliano Galopo chegou ao São Paulo como um dos maiores investimentos da história recente do tricolor. O jogador custou cerca de 22 milhões de reais em 2022 e logo caiu nas graças da torcida. Entretanto, apesar da expectativa, a verdade é que o argentino nunca atingiu o nível esperado com a camisa do São Paulo, sendo, na maior parte do tempo, reserva. Em virtude disso, mais uma vez, o nome do atleta ganha força fora do tricolor, que estaria disposto a fechar uma troca de jogadores com o River Plate e liberá-lo. De acordo com informação apurada pelo El Crack Deportivo da Argentina, e repercutida pelo Vamos Futebol, o time do Morumbis está disposto a trocar Galopo pelo lateral Enzo Dias.
O time paulista tem como prioridade reforçar sua lateral esquerda para 2025 e entende que o atleta argentino seria um bom nome para o time de Zubeldia. Neste cenário, a fonte afirma que o São Paulo está disposto a envolver Galopo, que é alvo do River, em uma troca pelo defensor. Além disso, os brasileiros ainda enviariam mais US$ 1 milhão, 5,4 milhões de reais, aos argentinos. Enzo Dias, que desde o retorno de Marcelo Galhardo, perdeu espaço no River Plate e foi colocado no mercado pela equipe do El Monumental. Nesta temporada, o atleta disputou 31 jogos e participou de 2 gols.